Então, assim, são detalhes, né? São coisas, né? Dificuldades que vão aparecendo, alguns textos difíceis de entendimento, mas que vamos vendo, nós vamos entendendo. Amém? Então, vamos embora começar? Livro de 2 Reis. Nós vamos fazendo aqui o resumo. Então, o propósito do livro de 2 Reis era propiciar ao povo hebreu, especialmente os cativos em Babilônia, porque quando chegar lá no finalzinho do livro, né, quando nós chegamos no finalzinho do livro, nós vimos o cativeiro babilônico acontecer. Então, propiciar aos exilados, aos que foram cativos em Babilônia, uma interpretação e compreensão profética da sua história durante a monarquia dividida, para que eles não repetissem mais os pecados dos seus antepassados. Então, a Bíblia é muito interessante, irmãos, para nos ensinar, através do exemplo, coisas que são ruins que nós não devemos absorver para nossas vidas. Então, nós vamos ver aqui o cometimento de tanto pecado, e também nesse livro é interessante para nós respondermos, né, a alguns irmãos que questionaram, como nós, como lemos pela primeira vez a Bíblia, também questionamos, eu também questionei. Deus disse, não matarás, mas eu estou vendo aqui agora ele ordenando a morte e destruição de nações inteiras. Isso não parece muito certo, é ou não é? E o ímpio que não conhece as coisas de Deus, eles questionam isso também. Mas aí, aqui nesse livro, 2 Reis, dos acontecimentos dentro do povo escolhido, nós vamos entendendo como Deus executa a sua justiça. Né? Porque é justiça contra o pecado, é justiça contra a maldade do coração do homem, é a justiça para que o plano de Deus, justiça de Deus, para que o seu plano ele possa ser levado adiante. Então, esses exemplos, né, essas histórias, né, que nós vimos aqui, acontecidas, nós podemos trazer para a nossa vida também, para saber, caminhando firme na presença do Senhor, nós vamos recebendo a bênção do Senhor, mas se desviar, né, aí a gente vai receber a recompensa justa de Deus sobre o nosso pecado. E ainda assim nós podemos contar com a misericórdia de Deus em muitos casos, que nós vamos ver aqui nesse livro de 2 Reis. Amém? Então, essa história de 2 Reis, ela abrange 2 etapas. A primeira etapa é a história dos 2 reinos, né, que o pastor Wellington até já começou a comentar, que no livro de 1 Reis nós tivemos, né, o reino dividido, o reino de Israel, a história dos 2 reinos antes da queda de Israel, ou as 10 tribos. E também a história de Judá depois que cai Israel. Depois da derrocada de Israel, nós vimos lá, então, a história de Judá, ela continuando até que a própria Judá, a nação de Judá, aquela parte do reino do sul, né, que era Judá, ali como Jerusalém, como a capital, ela venha também ser destruída. Infelizmente, né? A gente fala, meu Deus, mas que coisa. Mas, irmãos, desde quando nós começamos a ler lá em Gênesis, e eu venho, porque isso fica muito firme na minha mente, e eu venho frisando para os irmãos a questão do pecado no mundo. A guerra, então, agora entre o bem e o mal. O Espírito de Deus, o Espírito do homem ligado a Deus, querendo fazer a vontade de Deus, mas a carne contaminada pelo pecado, querendo fazer a vontade do pecado, o pecado que é a vontade da carne, né? São as próprias vontades humanas. E aí nós vamos vendo que, infelizmente, né, essas coisas vão acontecendo, as pessoas vão pecando, e Deus tem um plano, né, a executar ao longo dos séculos, e mesmo com o pecado do homem, ele vai executar o seu plano, mas já acontece que muitos justiçamentos de Deus vão acontecer. Amém? Israel teve, falando sobre essa parte de Israel, ela teve uma sucessão de reis
que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Na tribo do norte, né, no reino do norte, nas tribos que ali estavam, os reis que ali se sucederam depois do primeiro rei, que foi, esqueci o nome, o primeiro rei lá da tribo do norte foi Jeroboão, né? Nós vimos na semana passada, Roboão ficou em Judá, em Jerusalém, e Jeroboão partiu para o reino do norte, né? E ali, uma profecia de Deus, lembrando que Jeroboão teve uma profecia sobre ele, de que ele seria, se andasse de acordo com a vontade de Deus, ele seria como Davi, abençoado como Davi. Mas logo quando ele assumiu o poder e a vaidade veio ao coração, a vaidade de ser um rei veio ao coração dele, ele começou a pecar. E ele é citado no livro Segundo Reis inteiro, do início ao fim, está sempre lembrando de Jeroboão, porque ele começou lá no Reino do Norte uma devassidão tão grande, uma afronta tão grande contra Deus, que ele é comparado como um exemplo mau daquele que fez mal diante do Senhor. Então, lá no Reino do Norte, todos os reis que passaram, não teve um que pôde falar assim, esse foi bom. Terrível, né? Lá no Reino do Sul, às vezes, havia um alívio. Às vezes, havia um alívio quando alguns reis, havia um alívio quando entre alguns reis ímpios surgiam alguns reis piedosos que se esforçavam em fazer a vontade de Deus e em fazer com que o povo se voltasse para Deus. Então, nós vamos chegar lá, avançar nos comentários, né, dos capítulos, e aí nós vamos ver assim, porque veio um rei que era muito ruim, agora não tem mais jeito não, vai um atrás do outro, é ou não é? Não, não é bem assim, porque nós estamos tratando de liderança dentro de uma nação, liderança em Israel, tanto no norte quanto no sul. E se esse líder se esforça por fazer a vontade de Deus, ele ordena o povo diante da vontade do Senhor. Por quê que ele ordena? Porque ele tem força nos seus braços, ele tem autoridade ali nas suas mãos, e até mesmo por força ele pode fazer acontecer. Por quê? O mal, muitas vezes, ele foi propagado através da força do rei. Então, o bem também era verdade. Então, não necessariamente porque um pai fez um reinado muito ruim e a sucessão do seu filho tivesse que ser ruim. Tudo dependia ser bom ou ruim se estivesse ouvindo a voz do Senhor, estivesse no comando do Senhor. Botaram até um fogos aí por isso, né? É fogo, é trovão mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos ver algumas características especiais dentro desse livro. Primeira característica especial, esse livro de Segundo Reis, o primeiro Reis também teve, mas no Segundo Reis tem mais um pouco de evidência sobre isso. Destaca a importância dos profetas e a sua mensagem revelada como meio principal de transmitir as mensagens de Deus aos reis. Então, assim, um meio eram os profetas de Deus falar com os reis. E ele usou, né, os profetas, e nós vamos ver dentro desse cenário de Segundo Reis alguns profetas, mas fora do que está explícito dentro da leitura de Segundo Reis, tinham muitos outros profetas. Nós vamos ver alguns. Destaca também o ministério, então, agora falando de profeta, o ministério milagroso de Eliseu, no decurso de uma boa parte do livro, né? Então, o livro de Segundo Reis separa. Eu acho que é com ela. É ela, irmã, é Joabe ou é a irmã? Ele vai, eu acho que é a irmãzinha. Então,
Então, o livro de 2 Reis, uma parte muito abrangente que fala sobre o ministério de Deus. Pode ser eu, irmão. Deus abençoe, tá? Fala sobre o ministério de Eliseu. E é muito interessante, por quê, irmão? Poderia ser outro profeta, né? Poderia ser, por exemplo, o profeta Isaías, contando ali, né, as maravilhas que Deus realizou e falou sobre o profeta através do profeta Isaías. Só que o profeta Isaías ele vai ter um livro à parte, né, que nós vamos depois, quando chegar nos livros proféticos, nós vamos ver o Isaías ele ali trazendo a sua palavra que estava dentro do cenário de alguns desses reis de Israel. Amém? E aí é interessante ver esse ministério milagroso de Eliseu, porque Deus fazendo milagres. Porque se dependesse de ver milagres para que os reis tomassem posição diante de Deus, eles tinham ali Deus realizando através dos profetas. Mas, no entanto, para um homem que é voltado para o pecado, Deus pode estar fazendo os milagres ao redor que ele não está nem aí, né? E nós vamos ver isso em toda a história da Bíblia, até chegar no Novo Testamento, com Jesus fazendo sinais e maravilhas, e ali muitas pessoas sendo indiferentes, né? Mesmo através da contemplação daquelas maravilhas do Senhor ali. Outra característica especial que apenas 2 reis em todo Israel e Judá tiveram plena aprovação como fiéis a Deus e ao povo. Então, de qual reino que foi? Apenas 2 em todo Israel e Judá. Da onde que eles eram? De Judá. Eu não falei que lá em Israel, no Reino do Norte, não teve ninguém que pudesse ser um bom exemplo? Então, esses 2 homens foram de Judá. Um deles é Ezequias, e o outro, você ia falar um? Josafá foi, mas Josafá não foi dado como esse do exemplo, não. Foi mais Ezequias. Quando nós chegarmos lá e falarmos de Ezequias, nós vamos ver por que Ezequias, né, ele foi um exemplo para o povo, tá bom? E o outro exemplo para o povo foi Josias. Começa com J, mas não é J de Josafá, é J de Josias. Mas Josafá não foi um rei ruim, não. Josafá foi um bom rei, sim. Tá? Ele fez umas ações interessantes diante do Senhor. Então, Ezequias no capítulo 18 e Josias no capítulo 22, já no finalzinho do livro. Quarta característica, revela que líderes ímpios acabam levando o seu povo à ruína. Nós já vimos isso nos livros passados, né? Principalmente ali no livro de Juízes, nós vimos isso, mas lá no Pentateuco nós vimos também, né? Não que nós tivemos ali, porque de liderança ali nós tivemos Abraão, Isaac, Jacó, nós tivemos José, nós tivemos Moisés. E nenhum desses tiveram nada que contaminasse a reputação dele, mas nós tivemos, no caso da caminhada do deserto, algumas pessoas que queriam tomar a liderança, e você imagina, né, se Datã e Abirão, Acabe, Acã, né, se tornassem líderes em Israel. Né, sobretudo aqueles que estavam lá naquela rebelião contra a autoridade da liderança que Deus deu a Moisés. Então, homens difíceis, né? Então, assim, revela que líderes ímpios acabam levando o povo à ruína. Ilustra um princípio de que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos, né? Então, Provérbios 14, 34. Então, se tem uma justiça, irmão, onde tem justiça, olha para o povo e vê que o povo está em alta, está alegre, está feliz. Mas, se há uma liderança em pecado, levando o povo ao pecado, ou mesmo a liderança, porque se tornar uma cúpula de liderança, e quando eu falo isso, eu penso até na situação política do nosso país, mesmo aqueles que são bons são massacrados, né? Por causa daquela liderança ruim. E aí, só a misericórdia de Deus, né? E nós clamamos pela misericórdia de Deus, assim como lá, no meio desse povo, muitos clamavam a misericórdia de Deus, os profetas eram testemunhas disso, mas não somente os profetas,
Existia gente boa no meio do povo, não era tudo ruim. Mesmo que olhasse para a nação e visse que a nação estava se desviando de Deus, mas, no entanto, ele não pode dizer que era todo o povo, né? Lembra lá da reclamação do Elias? Ah, Senhor, só eu escapei como profeta. Eu não estou aguentando mais. Não, não, não. O Senhor falou para ele, né? Não foi somente você, não. Ainda existe quantos? 7.000 que não se dobraram, né, a Baal. Nós tivemos também um relato, né, de um sacerdote que escondeu lá uns profetas, né? 100 profetas, foi 100, né? 100 profetas escondidos lá, e ele foi dando alimento para que a autoridade máxima daquela nação não viesse matar aqueles profetas. Então, sempre, irmãos, vai haver remanescente fiel no meio do povo. Hein? Glória a Deus. Irmã Mônica está presente. Bem-vinda, irmã Mônica. Deus abençoe. Vamos avançando mais um pouquinho aqui. Então, nós vemos aqui, por exemplo, esses casos de injustiça, né, de pecado. Nós vemos Jeroboão no norte, nós vemos Acabe no sul, nós vemos Acabe no norte, vemos o Manassés no sul, vemos Omri no norte, vemos Edequias no sul, e assim vai. Né? Então, assim, uma visão geral do livro Segundo Reis, e agora nós vamos passar para um esboço, né, do livro. Nós vamos ter uns slides aqui para apresentar. Infelizmente, os irmãos não estão conseguindo ver, ou será que já consegue? Deixa eu mexer aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que vai. Ou não? Não, tem que ligar aquela tela novamente. Estou pedindo para ligar. Então, porque aí, se conseguir, esse ali devia ter passado, né? Bom, nós estamos brigando um pouquinho com a tecnologia aqui, mas vamos ver se a gente consegue melhorar. Eu acho que é aqui mesmo. Deixa eu ver se vai. Bom, vou avançar aqui, se conseguir, vai bem. Então, esboço do livro Segundo Reis. Primeiro, nós começamos aqui com vendo, né, a continuação do reino dividido, né, o reino de Israel e de Judá. Ué, pastor, tenta desligar e ligar esse camarada aqui de novo para ver se ele conecta. Então, nós vemos, né, a continuação do reino dividido, né, entre Israel e Judá. E aí, infelizmente, os irmãos não estão podendo ver, mas eu trouxe um mapinha que mostra justamente a parte da divisão. Eu queria que ficasse bem caracterizado na mente dos irmãos. Depois eu vou disponibilizar no grupo, né? E aí, se os irmãos quiserem, os irmãos têm na Bíblia de Estudo Pentecostal, tem essa divisão do reino do sul e do norte, né? Judá e Samaria, né? Como Judá e Israel, né? Jerusalém e Samaria como as capitais desses dois reinos. E ali, exatamente pontuando a cidade de Betel, onde Jeroboão colocou um bezerro de ouro, e a cidade, né, e a tribo de Dan, lá em cima, uma cidadezinha, aonde ele colocou também um outro bezerro de ouro naquele lugar. E isso era para quê? O pastor Wellington citou muito bem, né, para ficar bem claro para nós, porque isso envolve, irmãos, toda a idolatria, tudo que aconteceu até a nação chegar no cativeiro. Então, o Jeroboão, ele queria que, se o povo que estivesse no meio lá do reino descesse, no caso ele fala subir, mas na verdade, para nós aqui no mapa, por causa da orientação geográfica, né, é descer, né, para nós, né? Ele fosse em direção a Jerusalém, quando ele chegasse em Betel, ali tinha um santuário. Então, ali, o rei dali, ele não deixava as pessoas passar. Por isso que eu digo, através de força, tá, irmão? Ele diz, não, aqui tem um santuário, vocês podem adorar aqui.
E aqueles que estavam mais para cima, não, você não precisa descer, não, você nem precisa ir lá em Betel, pode adorar lá em Dan, que lá também tem um santuário. Então, coisa horrível, né? Coisa tremenda. Então, eu trouxe esse mapinha para mostrar, depois a gente acaba vendo ele de novo por aí. E aí nós vamos ver essa continuação, né, do reino dividido, aí a gente continua com o rei Acasias, que é um rei de Israel que fechou o livro de 1º Reis. Aí ele tem a continuidade dele. Ele reinou em Samaria, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele caiu doente, né? Na verdade, ele sofreu um acidente em casa, caiu de uma janela lá do palácio, se machucou feio. E aí ele, dentro ali, né? Elias, na unção ali, e ele manda, esse rei Acasias, ele manda consultar a Baal-zebub, que é uma divindade lá de Ecrom, né? Ecrom. E aí Elias fica aborrecido com isso e vai confrontar ele. E aí ele manda perguntar lá a divindade, lá Baal-zebub, se ele sararia daquela enfermidade por causa do acidente que ele estava ou não. E aí Elias vai confrontar, dizendo assim: por acaso não existe Deus em Israel para você confrontar, para você ir buscar apoio, né, e consulta a um Deus pagão? E aí a palavra: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Você não queria uma resposta? Aí está a resposta. Teria que ser essa resposta? Não necessariamente teria que ser essa resposta. Poderia, até mesmo vindo de Deus, poderia ser essa resposta. Mas não necessariamente seria, porque nós vamos ver outros casos que Deus vai dizer: olha, tu vai morrer. Mas aí, dependendo do coração do homem, aí Deus, rapaz, ele tocou meu coração. Manda dizer para ele que não vai morrer agora, não, que eu dou mais um tempo de vida para ele. Eu dou mais 15 anos. 15 anos é bom, né? É um tempo bom, né? Amém? Mas Acasias, ele fez isso. Depois de Acasias, ele vem Jorão, que vai reinar também Israel, sucedendo a Acasias, e ele reina 12 anos sobre Israel. Espera só um pouquinho aqui. Nós falamos de Acasias de Israel e nós temos Acasias de Judá também, tá, irmãos? Nos livros, é uma coisa interessante, você está vendo, às vezes, alguns nomes repetidos, porque é igual João e José, né? No Brasil, né? Você tem vários, né? Tem, às vezes, que chamar de sobrenome pelo sobrenome para você identificar quem é a pessoa. Então, Jorão de Israel, quando ele assume o reinado, ele chama o rei de Judá, que na verdade é um parente dele, é um cunhado dele. E aí os irmãos, você não sabe disso, vai pegando. Opa, pastor Natal falou um negócio lá que essa curiosidade eu não tinha, não. Igual o pastor Edson falou algumas aqui que eu fiquei vibrando, botei palminho tudo lá na apresentação da internet. Falei, opa, essa aí não tinha, não. Essa figurinha tinha faltado para mim. Então, isso é legal. Então, eram parentes, né? E ele foi com Acasias à guerra contra Azael, o rei da Síria. E Acasias, então, agora, Jorão, ele se fere nessa guerra. Acasias vai visitá-lo, né? E aí, nessa visita de Acasias a Jorão, começa a acontecer, irmãos, uma série de situações terríveis, terríveis. Terríveis por quê? Porque toda vez que nós vemos Deus executando justiça, que é a justiça de Deus, por um lado, nós achamos bom, porque nós vimos Deus agindo para preservar o quê? Uma promessa e para cumprir uma palavra que ele deu de juízo. Mas, no entanto, a gente vê que há destruição. E quando há destruição, nós, com o Espírito do Senhor já em nós, a gente não fica feliz com isso. Né? Amém? Pode ver se aquele ventilador agora funciona. Está esquentando aqui o. Então, não é verdade isso? Você não se sente assim?
né? Deus está fazendo justiça, glória a Deus. Mas a gente se entristece porque o bom mesmo é quando a gente vê que o Senhor, ele está realmente, a pessoa está buscando o Senhor para que viva. É o botãozinho de lá, o segundo de lá. Água apagada. Então, vamos lá. Então, essa visita que Acasias vai fazer a Jorão, que está ali se convalescendo da investida lá da guerra com Hazael, o rei da Síria, Acasias vai visitar e dar um corte, né? Nossa leitura bíblica dá uma parada nessa história e começa a contar o quê? A transição profética de Elias para Eliseu. Então, nós vamos lendo, né, e vendo Elias fazendo, né, o que fez, né, o ministério, Deus usando Elias ali no seu ministério, e a gente, né, eu falo assim, como quem lê a Bíblia pela primeira vez, né, vai ficando empolgado, rapaz, Elias é o maior, Elias é o maior. Só que quando chega no final do ministério de Elias, né, Elias fala para Eliseu assim, olha, Eliseu, que era o auxiliar direto, né, de Elias, era o Eliseu. É como se chamava o moço de Elias, era Eliseu. E o moço de Eliseu era quem? Que a gente viu, era Geazi, né? Que tem até uma história bem interessante, incluindo Geazi. Então, Eliseu era o moço de Elias. E aí Elias diz assim, olha, Eliseu, eu vou a Gilgal. E aí Eliseu diz assim, olha, eu vou junto e não te largo de jeito nenhum. Aí vão para Gilgal junto. E Elias diz assim, olha, agora eu vou a Betel. E Eliseu diz, eu vou também. Então, quando diz eu vou e Eliseu está dizendo eu vou também, é como se dissesse assim, eu vou, mas você não precisa ir. Eu vou, mas não há necessidade de você ir. Porque é citado como o moço direto, como o secretário, talvez, direto, mas provavelmente tinha, né, certamente tinha outras pessoas naquela comitiva, não é verdade? Mas aí Eliseu está no pé dele. E aí, ele de Betel, ele diz, eu vou a Jericó. Ele diz, eu vou também. Eu vou atravessar o Jordão. Eu atravesso também e agora eu não te largo. Mas sabe por que Eliseu estava dizendo? Falando isso tudo? Porque já havia uma palavra dita que Deus ia tomar Elias e Eliseu não queria estar fora desse momento, né? E quando eles atravessam o Jordão, e atravessam o Jordão de uma maneira milagrosa, e Elias pega a sua capa e abre o Jordão ali, e eles atravessam o Rio Jordão em seco, e quando chega lá do outro lado do Jordão, certamente num momento de adoração, vem uma carruagem de fogo do céu, e Elias diz para Eliseu, pede o que você quiser que te faça. E aí, o pedido daquele que teme ao Senhor e daquele que vê um ministério, né, a seguir, que não é fácil, porque ele conhecia bem o ministério de Elias, o ministério de muita perseguição, mas ele diz, eu peço que haja dobrada a porção do teu Espírito sobre mim. E Elias abençoa Eliseu e é levado no carro de fogo, né? E aí, para explicar esse negócio do carro de fogo, a gente tem que abrir um estudo de 1 mês, 3 meses sobre isso, para a gente pegar todos os detalhes para saber, porque não há muito detalhe. O que há, o detalhe é que ele realmente desapareceu naquele lugar. Eliseu pegou a sua capa e voltou, e o primeiro milagre que aconteceu é que quando ele volta, ele se depara com o Jordão, e aí a gente fica pensando, né? Opa, eu quero agora fazer o primeiro teste, realmente, se há a bênção de Elias sobre a minha vida. E não era Elias que estava dando, era era uma autoridade profética, mas essa autoridade profética era a autoridade de Deus, né? Então ele lança a capa assim e o rio se abre, ele fala, que maravilha, Deus está comigo, e ali segue o ministério profético agora de Eliseu. Porção dobrada do Espírito. Muitos pregadores por aí pensam que ele está pedindo a unção
de milagre. Mas, na verdade, Deus usou ele 7 vezes fazendo milagre e Eliseu 14 vezes. Até a morte dele, né? Ele fez milagre. Aquele preso, aquele soldado caiu morto e ressuscitou. É isso mesmo. Então, assim, os escritos sagrados são interessantes, tenho comentado isso lá na frente, mas já estão comentando aqui, quando chegar lá nesse slide, eu passo rapidinho sobre ele, porque está pertinente, o comentário está dentro do tema aqui do momento do livro, né? Então, os registros, né, dos milagres de Elias são 7, mas foram mais, é claro que foram mais, né? Porque está contando os detalhes. E os registros dos milagres de Eliseu foram 14. Então, porção dobrada, 7, 14. Maravilhoso, né? É assim, é a ideia também da literatura, né? Do que Deus vai falando e vai fazendo. E há muito disso, né, no livro, que Deus avisa aqui que vai fazer algo, e esse algo vai passando por uma turbulência danada pelo caminho, lá na frente acontece. Pastor Edson levantou a mão ali. Hein, pastor? É uma bênção, né? E realmente, e o que os irmãos têm comentado é algo maravilhoso, né? A gente vai aprendendo, vai passando pelo texto, a gente vai vendo coisa maravilhosa. O que me chamou muita atenção foi que o Elias, Deus já fazia essas coisas com ele de vez em quando, né? De tirar ele de um lugar, levar ele para outro, ele desaparecia. Tanto que o Obadias, ele até falou isso, né? Quando ele estava ali diante de Acabe, ele falou assim, ó, vai com o Senhor, o Espírito do Senhor te leva para um outro lugar aí, e eu volto e não acho você, o rei vai cortar minha cabeça, vai me matar. E os filhos dos profetas estavam falando com Eliseu, né? Olha, o seu senhor vai ser levado, o seu senhor vai ser levado, ele vai para outro lugar, ele vai sair. Ó, e Eliseu ali, ó, não fala mais nisso não, não fala mais nisso não. E ele foi acompanhando até que ele ficou firme ali em todo lugar que Elias ia e ele conseguiu, né, receber a bênção que ele precisava. Então, algo que me chamou muita atenção, algo realmente maravilhoso. Eliseu falava igual, às vezes eu falo, não, já sei disso. E os filhos dos profetas estavam sempre dizendo, né? Não, eu também sei disso, rapaz, não precisa ficar... Muito bom, pastor, muito bem. Então, aí começa o ministério profético de Eliseu. Então, lá no capítulo 9, no versículo 1 a 10, uma ordem de Deus dada a Elias. E aí Eliseu, essa ordem foi dada para Elias, mas Elias não se sabe, né? Não está registrado qual foi o motivo que Elias não cumpriu essa ordem, mas era uma ordem de Deus. Então, a gente vê também, né, aquela sucessão do ministério profético, é como se, tipo assim, sai Elias, mas continua Eliseu e continua a mesma coisa. É um corpo, né? Igual a igreja, né? Nós somos um corpo. Se um não faz, o outro faz, um planta, outro rega, outro, né? E assim vai. Então, essa ordem, ela é no capítulo 10 de 2 Reis, essa ordem dada a Elias, ela vai ser cumprida por Eliseu, porque ele pega um dos filhos dos profetas e diz, olha, pega uma motolia, que é um instrumentozinho, né, de recipiente com óleo, com um biquinho, né, e na verdade não era óleo, era azeite, né, e vai e unge Jeú, porque o Senhor tem um ministério com ele. Então, ele vai, esse filho de profeta, nem foi Eliseu, ele mandou um representante, e ele vai, vai com pressa, tu unge ele e sai fora. Unge, sai de perto e volta, porque esse homem, ele tem um ministério especial. E irmão, eu falo isso com muito temor de Deus, e entra naquela história de que, meu Deus do céu, que homem, que ministério que Deus está dando na mão dele. Um ministério de destruição, de justiça. Aí, como é que Deus faz justiça? Ele faz do jeito que ele quiser. Ele é Deus, é soberano. Né? Mas, às vezes, ele faz chover fogo do céu e destruir. Né? Às vezes, ele dá uma confusão no exército lá do inimigo e um destrói o outro.
Mas, às vezes, ele pega um homem e diz, vai lá você e faz o que eu estou mandando fazer. E a unção de Jeú é para isso. Ele diz, na unção ele vai dizer assim, você ferirá a casa de Acabe, capítulo 9, versículo 7, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Então, nós vimos lá a história do Acabe, lá atrás, no livro de 1 Reis, aqui, Deus, na unção ali, no ministério profético de Eliseu, Deus estava avançando com essa profecia. Se a ordem que o Senhor deu para ele era ungir, não sabe se ele cumpriu, porque, né, ele diz, vai, volta pelo teu caminho e unge. Aí mandou ungir 3, né? Foi Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Judá, e Eliseu no lugar dele. Né? Eliseu foi, né, como ungido ali, mas o Azael e o Jeú não, mas o ministério profético continuou e Eliseu fez isso lá na frente, e não fala que Azael foi ungido, mas com certeza ele herdou lá o reinado, né, da onde ele estava, ou fala? Eu acho que sim, teve um contato com Eliseu, que Eliseu chora, e aí Eliseu diz assim, e fica constrangido, né? Azael fica constrangido diante de Eliseu, e Eliseu, por que você está chorando? Que isso? O que aconteceu? Eu estou vendo como Deus vai te usar para disciplinar o povo dele. Então, ali teve, né, essa situação. E aí, irmãos, então, na unção de Jeú, né, e aí a unção para quê? A unção é ministério, é poder, é autoridade para fazer. E Jeú reinou sobre Israel. Então, a primeira ação que Jeú vai fazer, capítulo 9, versículo 11, e até o capítulo 10, versículo 33, a partir de 9:11 até o 10:33. 9:22, Jeú, ele vai se encontrar com Jorão, uma situação, estou pegando só os detalhezinhos, tá? É muita coisa, senão a gente vai repetir o livro todo aqui. E aí, lá em Jezreel, ele vai se encontrar com Jeú, e aí Jeú vai perguntar assim, a paz, Jeú? Primeiro vai alguns mensageiros, né? Perguntando, mas quando chega o próprio rei Jorão perguntando, a paz, Jeú? Porque Jeú era, até então, um general deles, né? de guerra deles, né? O capitão de guerra deles. E aí Jeú responde na cara dele. Estava ele e Acasias juntos. Vocês lembram que a gente deu uma paradinha que Acasias foi visitar ele lá e tal? Ele estava doente, agora eles estavam lá em Jezreel, no palácio. Jeú chega com a tropa dele, com os homens dele, e aí eles saem do palácio, da fortaleza, e vai encontrar com Jeú e pergunta, a paz, Jeú? E aí a resposta, irmão, que a gente fica ali vendo aquele massacre que aqueles reis faziam do povo de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus. E aí agora nós estamos vendo agora a justiça de Deus. Aí Jeú responde, que paz? Enquanto as prostituições e feitiçaria de tua mãe Jezabel são tantas. Aí Jeú abre, regala os olhão e diz, há uma conspiração aqui, tenta fugir, e Azael pega o arco e flecha e mata ele. Então, uma coisa que Deus mandou fazer. Então, mata ele e manda lançar o corpo dele lá no campo de Nabote, lá onde, né, o pai dele, Acabe, fez toda aquela afronta a Deus, ao Senhor. Versículo 25. Aí, Acasias, perna para que te quero, né? Mas nesse mesmo episódio da morte de Jorão, Acasias é ferido no carro em que estava, foge para Megido e ali ele morre. E o seu corpo é levado para Jerusalém. Então, é um rei de Jerusalém. Há já um diferencial do tratamento de Jerusalém. Está dizendo que Acasias foi um camarada tão mau, mas bom também não foi, né? Porque já tinha um parentesco lá com Acabe, e aí
né? E aí a justiça foi de ralo. Foi junto, né? Estava no lugar errado, na hora errada, fazendo as coisas erradas, porque conivente com o quê? Com idolatria e com massacre do povo de Deus. Irmãos, tem que correr, é muita coisa. E aí agora Jeú parte para Jezreel de novo, para encontrar para o palácio de Jezabel, né, que era o palácio de Acabe que tinha em Jezreel. E aí, quando ele chega diante do palácio, Jezabel se pintou toda, se enfeitou toda, e o comentarista vai interpretar aquela pintura como aquela pintura da idolatria dela, né, se enfeitar como aquela rainha idólatra, e olha pela janela, e Jeú ordena que os eunucos que estão lá com ela peguem ela e lancem ela da janela do palácio. E ela cai de lá de cima e diz que esborracha no chão, né? Ela se explode no chão e o sangue dela espirra na parede, espirra nos cavalos de Jeú, que estava ali, e Jeú indo até o cavalo, passa por cima dela e vai embora. Né? E aí vai dizer que aí é uma profecia cumprida nos versículos 35 a 37. Eu não escrevi os versículos aqui à parte, não, mas a gente pode dar uma olhadinha aqui rapidinho, quer ver? Capítulo 9. É 9 ou 10? Deixa eu ver. Foi? Profecia de Elias sobre ela, né? Deixa eu ver aqui. 9. Vamos ver aqui rapidinho. E foram para... Aí o corpo dela foi deixado para lá, eles passaram direto, foram embora, e aí o Jeú falou assim, rapaz, vai lá e pega essa mulher, ela é filha de rei, então tem uma justiça sobre isso, eu não quero ser injusto quanto a isso, vai lá e sepulta ela. Olha só. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas da mão. Então voltaram e o fizeram saber a ele, fizeram saber, e ele disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Olha aí. Legal, esses versículos registrados para testificar de que era o Senhor fazendo justiça. Quarto ato de Jeú, os filhos de Acabe. Ele manda uma carta para os principais de Jezreel, né, da fortaleza ali, que são os anciãos, os anciãos, os aios, né, os que cuidam da casa, dos filhos de Acabe. E aí vai chegar essa carta, e a carta vai dizer assim, olha, vocês precisam fazer essa justiça aí, matem todos eles. E aí, meus irmãos, todos eles são mortos, 70 homens dos filhos de Acabe, mais um ato de justiça do Senhor. No versículo 10, capítulo 10, versículo 9, está dizendo assim, eu conspirei contra meu Senhor, quando ele chega diante do povo para falar sobre o que tinha acontecido com os 70 filhos de Acabe, ele está dizendo assim, eu conspirei contra o Senhor, Jeú está falando, eu conspirei contra o Senhor, contra meu Senhor e matei, quer dizer, eu matei o rei, matei a rainha, mas quem feriu esses? Porque eles pegaram as cabeças dos 70 homens e levaram e fizeram um montão, e aí aquilo ficou exposto. Olha só, irmão, que palavra, essas palavras, sabe, irmão, no meio desse contexto, elas trazem uma visão de que está registrado ali Deus fazendo a justiça dele, né? Então, eu matei o rei, mas quem matou esse? Não fui eu. Foi ordem dele, mas não fui ele. Mas o que ele queria dizer com isso? O que o Senhor falou contra a casa de Acabe não cairá em terra. Deus falou que da casa de Acabe não ia ficar nenhum. O tempo passou
Mas Deus não se esqueceu, até porque eles não se consertaram, não se corrigiram, né? E isso aconteceu. Então, foi lá que foi, né, a profecia em 1 Reis 19, de 15 a 17, Deus mandando ungir Azael, Jeú e Eliseu. E a palavra é ela: quem escapar de Azael, Jeú vai deparar-se com Jeú, e quem escapar de Jeú dá de cara com Eliseu. E o profeta mandava matar também, ou não? Hã? Qual o exemplo disso? 850 profetas que foram mortos lá no Monte Carmelo, né? A mano do profeta Elias. Então, eles tinham autoridade também para isso. Quinto ato de Jeú, os irmãos de Acasias. Então, Acasias também, né? Ele tinha esse problema na contaminação, e aí Jeú encontra com os irmãos, né? Uma comitiva lá de Acasias, né? Dos irmãos de Acasias, e eles dizem assim: nós somos irmãos de Acasias. Quem são vocês? Somos irmãos de Acasias, capítulo 10, versículo 13 e 14. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Ou seja, viemos aqui para apoiá-los, para mostrar solidariedade, para estar com eles, em quê? Em toda a profanação das coisas de Deus. E aí, Jeú falou assim: pode matar todos eles. 42 homens foram de arrasta para cima. Amém? A gente descontrai um pouquinho, irmão. Essa gravação ela até vai para a internet, a gente descontrai um pouquinho, até para quebrar um pouco o gelo, né? Mas não é fácil, não. É triste, é triste. E aí, agora acontece uma parte bem interessante também, né? É interessante, né? Assim, todo aquele contexto de justiça. Jeú mata os servos de Baal. E aí ele se encontra com um camarada chamado Jonadab, que era uma tribo nômade, mas era temente a Deus. Encontra e diz: olha, tá bem, você está firme. Estou firme como sempre estive, desde que meu pai Recabe deu uma ordem sobre nós, aquela palavra que ele deu, nós mantemos ela até hoje. Então vem comigo, sobe no carro e vem que você vai ver. E aí, irmãos, ele manda reunir todos os profetas de Baal, todos os adoradores de Baal. E aí, no capítulo 10, 18, ele fala uma palavra legal, assim, interessante, né? Ele diz para o pessoal, todo mundo reunido, aquela galera toda de Baal, né? Idólatras, né? Ele diz assim: olha, Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Ao pessoal: pai, Jeú está com a gente, né? Acabe se foi, mas agora se levantou outro. Ai, ai. Meu Deus, terrível, né? E aí ele ordena, né, que se reúnam todos numa assembleia, enche a casa e diz para os capitães: olha, mata todo mundo. Se escapar um, você morre por causa de um que escapou. Não pode escapar ninguém. E todos eles estão mortos. E é uma limpeza terrível, né? E aí segue, né, o reinado. E aí a Thalia é uma mulher que assume, né, o reinado em Judá. Ela é filha de Acabe com Jezabel. Olha só o problema, né? E ela tenta eliminar toda a descendência de Davi. Aí começa a mexer, né? Já é ruim, mas aí começa a mexer com coisa muito perigosa, que é mexer com o quê? Com um plano de Deus, com uma promessa de Deus. E aí ela manda matar todos os filhos, né, do rei anterior, da casa do rei anterior. Mas aí a esposa do sumo sacerdote, chamada Jeoseba, que é a esposa do sumo sacerdote Joiada, ela preserva o menino Joás, que vem a ser o próximo rei de Israel. Então, o reinado de Joás, ele mandou reparar o templo, e naquela ordem dele não tinha dinheiro suficiente, mas ele manda recolher ofertas voluntárias. Mas nesse reinado de Joás,
também acontecem alguns problemas da opressão dos inimigos, e o que dá a entender é que ele manda reparar o templo, mas há uma série de problemas envolvendo dinheiro ali, junto com os sacerdotes, pagamento do ofício dos levitas do templo, um negócio que, você lendo lá, você vai imaginando o cenário. E eles acabam aparentemente não conseguindo fazer a reparação do templo, porque quando chega lá na frente, a gente vai ver o templo sendo reparado de novo ou sendo reparado de fato, né? Por causa daquela situação que aconteceu ali. E aí a gente vai para mais um rei, né? A história de mais um rei, que agora é um rei de Israel, Jeoacás, e diz que ele fez mal aos olhos do Senhor. Então, essa palavra, fez o que era mal aos olhos do Senhor, é uma palavra recorrente para todos aqueles reis que fizeram coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, e o princípio de Deus era o quê? Eliminar esse rei. Mas não era uma eliminação rápida, às vezes o rei reinava muito tempo. Eu fico pensando, mas por que Deus não pegava e matava logo no primeiro mês de reinado, né? Se Deus é onisciente, sabia que ele ia fazer uma destruição tão grande. E aí, qual seria a resposta? Porque quando nós estamos lendo, irmão, aí a mente vai trabalhando e vem essas perguntas, né? Aí não tem uma resposta direta sobre isso. A resposta é indireta. Olha, Deus dá tempo, irmão. Quem sabe ao longo do tempo, mas Deus não sabe. Não sabe, mas Ele dá. Ele dá, sabe para quê? Para provar para mim e para você. Para provar para os demais ao redor. Entende? E Ele não é um Deus que sai assim. Uma resposta bem legal, bíblica, para dar, é que Ele espera encher a medida. Né? Tem uma medida a ser completada da ira de Deus. Aí, quando chega num ponto que já não tem mais jeito, aí a vitória não, a disciplina vem, né? A proteção de Deus para o remanescente usa essa gente, né? Que já era o Senhor ter matado ele, só que tinha um povo lá que o Senhor estava protegendo e usava ele para poder vencer as guerras. Exatamente, exatamente. Pode ser também. E aí a gente passa lá para mais a história de Joás, rei de Jeoás. Nós vimos Joás, agora vimos Jeoás, um nome parecido, é próximo, mas não é o mesmo. E aí está dizendo, é de Israel, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E esse Jeoás, ele vai visitar Eliseu cai doente, né, capítulo 13. E aí, nesse episódio, nós vamos ver a morte e o sepultamento de Eliseu. E aí nós vemos Elias. Olha só como é que é a vida humana, né? A interação humana debaixo do sol, né? Que o sábio ele vai dar uma palavra muito boa sobre isso, né? E acontece ao justo, acontece ao injusto, acontece coisa boa, acontece coisa ruim, e nós vamos vivendo nessa situação toda. E aí Elias é elevado num carro de fogo e Eliseu fica doente e morre da sua doença. Simples assim e normal, nada de anormal, né? A história bíblica não mostra, irmão, o desenvolvimento, e é assim, é tudo mil maravilhas. Você creu no Senhor, vai ser tudo do jeito que você desenhar. Não, está desenhado já por Deus, né? O próprio sacrifício de Cristo é um exemplo disso. Ele sendo rei, Senhor, sendo Deus, ele não podia fazer e se livrar daquela situação, mas era uma situação que estava prevista. Bem? Então, Eliseu morre, e na morte de Eliseu, aí é uma guerra, né, ali de Azael e Ben-Hadad, né, que oprime Israel, e há uma guerra naquela situação da morte de Eliseu ali, e aí os soldados, né, fugindo do campo de batalha, pegam uma pessoa morta e lança dentro de uma cova que estava naquele lugar, e a cova era a cova onde tinha sido enterrado Eliseu. E quando o morto cai na cova, ele vive. Aí alguém vai dizer assim, estava morto nada, rapaz, estava só desmaiado, aí caiu ali, deu aquele choque e voltou. Não, a Bíblia vai dizer que ele estava morto, caiu e ressuscitou, e saiu correndo atrás do pessoal. Espera, gente.
E o pessoal deve ter corrido mais ainda, né? Eu estou descontraindo um pouquinho, mano, para quebrar o gelo. Porque a minha mente também é fértil. Eu fico, às vezes, rindo em alguma situação. E vem, você cria a imagem, né? Aí, espera, gente, espera que eu estou ouvindo. Rapaz, ele estava morto, ele está correndo atrás da gente. Mas, naquele simples fato registrado, está o 14º milagre de Eliseu, registrado na Bíblia, que é exatamente o dobro dos milagres de Elias. Então, não é um registro aleatório por acaso, né? Faltou um episódio aí? Não, falta vários episódios, na verdade, mas é que não Mas dá é recente junto com isso aí? não dá para comentar todo. Mas qual que o senhor está lembrando? Aquele, por exemplo, do Eliseu fazendo esses Joás, ganhar as guerras, e mandou ele dar 3 flechadas. Não, então, sim, é porque não dá para comentar. Não dá para comentar tudo. Tem tudo aqui. Eu separei só alguns pontos, né? Ele se encontra com Joás e manda Joás dar uma flechar a terra e Joás dá 3 cravadas de flecha na terra, meio que assim, o camarada já está velho, não está doente, está quase morrendo já e está mandando eu fazer essas maluquices aqui. A interpretação que dá é essa. E aí Eliseu fala para ele, olha, você tinha que ter feito 5 vezes, porque tantas quantas espetadas que você desce na terra aqui são as vitórias que Deus vai te dar contra os inimigos. E aí a gente vai ver lá que Azael, no final, vai dizer que Azael e Ben-Hadad começam a oprimir Israel e assim continua, né? Então vem o reinado de Amazias, rei de Judá, fez o que era reto aos olhos do Senhor, não como Davi, nem como seu pai Joás, mas os altos não se tiraram. Então tinha a questão dos altos, onde as pessoas adoravam a Deus, não era exatamente uma idolatria, né? Mas poderia ser porque não era o local ideal para adoração. Então eram lugares perigosos, mas não diz exatamente que eram lugares de idolatria, mas não era aprovado por Deus os altos, ok? Ele matou os servos que tinham matado seu pai, guerreou contra Joás, rei de Israel, e perdeu. Então, uma coisa, irmãos, que eu vejo que não deveria acontecer era Judá e Israel estar em guerra um contra o outro, porque, na verdade, eles eram irmãos. E o pastor Edson, aquele que eu falei que você trouxe de nova para mim, é aquela palavra profética lá da casa de José e a casa de Judá unidas. Por quê? Eram todos filhos de Deus dentro do plano de Deus. Então, mas aí Amazias ele vai fazer guerra, né, provocar Jeoás e vai fazer guerra, perde, e aí Jeoás vai em Jerusalém, destrói uma parte grande do muro e saqueia o templo do Senhor. E leva os utensílios para o reino do norte. E aí nós vamos ver agora, em capítulo 14, reinado de Jeroboão. Vou correr bastante agora, tá, irmão? Reinado de Jeroboão II, então não é filho, é descendência, mas não filho. Rei de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele restabeleceu, conforme a palavra de Jonas, o profeta, os termos de Ramate até o mar da planície ao norte, que foi tomado pelo rei da Síria. Então, ele aproveita, né? Jonas está naquele meio ali, o profeta Jonas. Quando nós lemos o profeta Jonas, nós vamos lembrar. Tá, pastor? Não sei se sou eu ou se vai ser você que vai. Vamos lá, tá vendo? Lá naquele reinado de Jeroboão II, o profeta Jonas falou lá e mandou, provavelmente Jeroboão consultou, que não está escrito direto, consultou o profeta Jonas, o profeta disse, não, pode ir lá guerrear, você vai restabelecer uma série de cidades que já foram tomadas pelo rei da Síria, e isso aconteceu. Aí passamos no capítulo 15 para o reinado de Azarias, rei de Judá, que diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém os altos não se tiraram. Então sempre fica, né, uma falhazinha. Mas vai pegando essa questão dos altos aí, porque isso é importante. Capítulo 15 ainda fala do reinado de Zacarias, que é rei de Israel. Não é Zacarias o profeta, tá? É um Zacarias com o nome de profeta, mas é um rei de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito os seus pais. E aí vai comparando
com os reis, né, da mesma dinastia, né, anterior, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Salum, esses reis que eu estou falando aqui agora, não tem muito comentário sobre eles, são rapidinho, e eu só estou passando rapidamente sobre eles, pegando esses pontos importantes. Salum reinou apenas 1 mês, foi morto e sucedido por Manaém. Eu acho que não deu nem tempo de falar que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas como era rei de Israel, então ele já sabe que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque o comentário primeiro está dizendo que nenhum dos reis de Israel agradaram ao Senhor, né? E aí passa para Manaém, que conspirou contra o Salum e matou Salum e toma o reinado. Manaém reina 10 anos, faz o que é mal aos olhos do Senhor. Todos os dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecado em Israel. Então, ele paga tributos. Olha só que foi importante nesse Manaém aqui. Ele paga tributos para Pul. Esse Pul, na verdade, é uma tradução, né, do nome Tiglat-Pileser III, que é rei da Síria. Então, ele é oprimido pelo rei da Síria, Tiglat-Pileser, e ele paga tributo. E aí, nesse tributo, há uma coisa que os profetas vão falar que eu fico, meu Deus do céu, até por causa da situação do nosso país. Há um aumento considerável de impostos sobre os trabalhadores de Israel para poder pagar esse tributo a Tiglat-Pileser. E isso é uma afronta contra Deus. Amém? Amém ou não? E aí vai falar agora sobre Pecaías, né, rei de Israel, no capítulo 15 ainda, reinou sobre 2 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, diferente do outro, que todos os dias pecou, esse nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar o povo de Israel. Oi? Com a queda do outro, né? Não aprendi. E aí, Pecaías foi morto por seu capitão de guerra, Peca. Pecaías, Peca, né? Parece um nome parecido. E aí, Peca vai reina durante 20 anos. Então, a gente vê assim, meu Deus, mas que tanto tempo? Mano, né? Deixa acontecer, Deus sabe. É porque depois, o primeiro rei, Roboão e Jeroboão, pecaram, Deus acabou com tudo, mandou para o cativeiro, seguiu a história, e já veio o rei dos reis, o senhor dos senhores, e acabou. Não, irmão, tem um contexto histórico para se desenvolver. O plano de Deus é igual agora, né? Se Jesus voltasse hoje, né? A gente ia para o céu e se dane o mundo. Não é assim, né? Deus quer salvar. Se vier na nossa geração, glória a Deus, mas se não vier na nossa geração, glória a Deus ainda mais, talvez, porque Ele está dando tempo para que o homem se arrependa, e esses homens tiveram tempo de se arrepender. Mas esse camarada, ele nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. E aqui acontece, então, a primeira leva dos cativeiros, a primeira leva de cativos para a Síria. Vou ter cativeiro aqui, mas cativo. Então, nos dias de Peca, Tiglat-Pileser III, que já foi citado anteriormente, rei da Síria, começou a invadir Israel. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca e o matou. Aí, depois desses 20 anos, Oséias conspirando, e aí esse Oséias também não é o profeta, porque esse profeta, esse rei Oséias, é filho de Elá, e o nosso Oséias profeta é filho de Beeri. Por que eu coloquei isso, irmãos? Porque quando nós estamos lendo, e aí está lá, fulano, filho de ciclano, neto, né, que era filho de ciclano, quer dizer, ele é filho de fulano e neto de ciclano. Mas que chato, para que fica citando essas coisas? Mas aqui tem uma boa palavra sobre isso, né? Nós estamos a genealogia. Eu estou colocando isso para ajudar o pastor Wed a falar sobre a genealogia semana que vem. A genealogia ajuda isso, que vai colocando ali, e eu fico feliz quando dentro da genealogia eu acho um nome conhecido, né? Que eu já ouvi falar, que marcou a história, né? Será que é ele? Aí eu leio ali, antes, depois, o avô, o bisavô, o filho e o neto, e aí,
Ah, é ele mesmo, é ele mesmo. Às vezes é nome, só nome repetido, mas às vezes está falando da pessoa mesma, né? Aí tirou-me uma dúvida muito grande que eu tinha sobre esses. Achava que era a mesma casinha de lá era de cá, mas não. Não, não, são diferentes. Um de Israel e outro de Judá. Né? Aí, nesse mesmo ínterim, né, de proximidade de tempo, né, entra Jotão, rei de Judá, diz que ele fez, Jotão, o que era reto aos olhos do Senhor, e fez conforme tudo quanto fizeram seu pai Uzias. Ele não fez, deixa eu ver aqui, mas ele não fez, porém, ele não fez como Davi. Então, ele fez como seu pai Uzias, mas não foi tanto quanto Davi. Então, está registrado lá. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Então, algumas coisas ele fez igual ao rei de Israel. Ele fez. Ah, não, estou falando agora, eu estou falando de outra, ficou pequenininha aqui. Estou falando de Acais, rei de Judá. Desculpa que não é o Jotão, não, é o Acais. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou com os caminhos dos reis de Israel, fez passar os seus filhos pelo fogo. Lá em Judá, hein? Deus suscita sobre ele a Rezim, rei da Síria, e contra Peca, rei de Judá. Então ele arrumou, né? Arruma não, Deus é que arrumou para ele um problema contra o rei da Síria, o Rezim, e ao mesmo tempo Peca, que estava assim com o Rezim, rei da Síria, que era de Israel, arrumou problema. E aí ele vai fazer aliança com quem? Quem? Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Então, outra coisa que eu já aprendi, irmãos, mesmo lendo a Bíblia várias vezes, mas tem coisa que no primeiro momento, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto momento que você lê, você não retém. Mas aí você insistindo, principalmente a gente tendo que ministrar aqui, aí a Síria e a Síria são dois grupos diferentes. Na verdade, a Síria é um reino pequenininho, próximo ali do norte de Israel, e a Síria é mais distante, ela vem se formando um império, né? E depois do Egito é um dos primeiros impérios, né? Que se sucede ali, ele vai tomando tudo, o Império Assírio. Nínive é a capital da Assíria, tá? Então, mas a Síria e Síria são diferentes. Por isso que a gente vê nesse mesmo aqui, a gente vê falando de Síria e de Assíria. Então, Deus suscita Rezim, rei da Síria, contra e Peca, né, rei de Israel, contra o rei Acasias de Judá, e Acasias vai e faz aliança com o Tiglat-Pileser, rei da Assíria, para tentar resistir esse ímpeto ali. Foi como o pastor falou, né? Seria a Assíria ali, tem relação com Nínive, e dá um espaço, Síria, né? Tem relação com Damasco. Então, a gente, quando escuta Damasco, está relacionado a Síria com S ali, né? Para não misturar as coisas. E quando a gente escuta de Nínive, tem relacionado com a Assíria, né? Com A. Aí, Mônica bateu até palminha aqui. É isso aí. É isso aí, Mônica. Vai aprendendo, né? Glória a Deus. E aí nós vamos falar, irmãos, agora chegando já bem no limite da situação, Oséias, né, que não é o profeta, ele vai reinar em Israel, reinou durante 9 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis anteriores, e ele ficou tributário de agora, não Tiglat-Pileser, mas Salmaneser, porque tem também a sucessão dos reis lá, né? Agora é Salmaneser, que é rei da Síria, e ele provoca o rei da Síria, porque ele faz uma aliança com o Egito, porque vê que a Síria começa a conquistar tudo em redor, e aí ele vai chegar aqui, ele faz uma aliança com o rei do Egito, então isso é uma provocação, né, a Salmaneser, e no ano 9 de Oséias, o rei da Síria toma Samaria, prende o rei Oséias e leva todo mundo que sobrou de bom, né, do melhor, para o cativeiro que fica na terra, só aquelas pessoas que não presta para nada praticamente, no sentido dos desejos, das intenções do rei. Por quê? Por que um rei, né, conquistador levava as pessoas para o cativeiro? Por quê? Qual é a resposta?
para ser escravo, irmão, para trabalhar nas benfeitorias do seu país. Assim como o faraó do Egito estava escravizando um povo que no princípio não era escravo, era imigrantes daquela terra, mas por fim acabou sendo escravo para quê? Para produzir a expansão do reino. Então os escravos eram levados para isso, tá bom? Só para os irmãos ficar com isso em mente também, que são coisas que a gente vai lá, mas levou para o cativeiro, né? E a gente não pensa por quê, mas era para isso. Aí a gente fala assim, mas por que deixou lá aquele... Quem ficou lá na terra ficou por quê? Ficou porque não tinha valor, né? Valor, digamos, comercial, seja para venda ou seja para o trabalho, ou comercial ou de força de trabalho. Então, eram os povos da terra. Então, no capítulo agora 17 ainda, nós vamos ver o rei da Síria. Aí, o que ele faz? O rei da Síria. Quem foi? Salmaneser, né? Que eu falei. Ele traz escravos, né, de outras nações que ele já tinha conquistado e joga dentro de Samaria, e não somente Samaria, que era a capital, mas todo o território do Reino do Norte é povoado por estrangeiros que se misturam a quem? Aquele restinho pobre que ficou na terra, e assim vai, e tem muita coisa que aconteceu nesse tema, mas não dá para comentar tudo. E é daí que surge os samaritanos, desse episódio aí. Quando eles trazem essas pessoas de fora, mistura com esse pessoal, e aí surge o povo que no Novo Testamento é conhecido como samaritano. Aí o samaritano vai ser, daqui a pouquinho nós vamos chegar mais na frente, chegar nisso, mas vale a pena já começar a colocar isso, porque eu gosto, irmão, ponto que vai, daqui a pouquinho a gente já vai ler sobre ele, a gente já começar a pontuar aqui, né? Então, essa mistura desse restinho de gente pobre que ficou de Israel, né, na terra, com esses estrangeiros que chegaram ali, e aí dentro da cidade de Samaria se formou um povo samaritano, que depois, lá no futuro, acabou não sendo reconhecido pelos judeus que voltaram do cativeiro. E aí começou o problema. Né? Começou o problema? Não, começou outro problema, né? Porque o problema já estava acontecendo. Amém? E aí nós vamos ver o reinado de Ezequias, que reinou sobre 29 anos em Jerusalém, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram Davi, seu pai. Ezequias promove um avivamento e reforma, ele tirou os altos, por isso que ele é comparado a Davi, e por isso é que ele é colocado como um bom rei, né? Um dos reis que fez a vontade de Deus e a vontade do povo. Por quê? Tirar os altos, irmãos. De que forma fazia a vontade do povo? Fazia porque quando nós somos afastados pela liderança de alguma coisa perigosa, é uma coisa louvável, né, da parte de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então ele tirou os altos, temeu ao Senhor mais do que todos os reis que foram antes e depois dele. É o que está escrito sobre ele. Mas no reinado de Ezequias, Senaqueribe toma as cidades fortes de Judá. Algumas cidades em redor de Judá são tomadas pelo Senaqueribe. E ele começa a pagar tributo ao rei da Síria. Porém, o rei da Síria não fica ainda satisfeito com isso e continua oprimindo, ao ponto de mandar um embaixador dele, o tal do Rabsaqué, nome bacana, né? Dá para colocar em algum filho, né? Manda o Rabsaqué afrontar Ezequias e afrontar a Deus. E aí toda aquela história, Isaías aparece ali, né? Ezequias se humilha e Isaías lhe fala da paz do Senhor. E a palavra que manda dizer oh meu Deus, eu fico até arrepiado, irmão. Estou aqui, ó, embaixo da camisa aqui, os pelos sobe tudo. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti ela zomba. A quem afrontaste e blasfemaste? Foi contra o santo de Israel. Deus pede os assírios, irmão, nessa situação, e livra Judá, 185 mil assírios mortos sem intervenção de guerra dos soldados de Ezequias. Para você ver a mão do Senhor. Bem? E aí Ezequias agora, nesse episódio, ele fica enfermo, Isaías vai visitar, né, com uma palavra do Senhor para Ezequias e diz, olha,
Ponto final para você. Põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Mas quando Isaías dá o recado e sai, Ezequias ora, e o Senhor fala para Isaías, antes que ele tivesse saído do palácio, volta lá. Eu ouvi a oração dele. Vai lá e fala outra coisa para ele. Olha, eu ouvi a tua oração, recebi, aceitei o seu pedido, você vai viver mais 15 anos. E desse... Aí acontece, tem muita história. Essa eu coloquei aqui, a insensatez de Ezequias, logo depois disso, né? Ele chama Merodach Baladã, rei de Babilônia, né? E traz presentes a ele, talvez no momento da enfermidade dele ali, e Ezequias expõe a ele, né, toda a sua riqueza, o seu império, a sua glória. E aí Isaías vai lá e repreende, fala assim, você não devia ter feito isso. Isso aqui, não vamos falar muito sobre isso, porque já está até passei do horário já, mas, sabe, coisa que a gente pegar para a gente, tem coisa que a gente, da nossa vida, não tem que ficar mostrando para os outros, não. Ele não é da vontade de Deus, né? E aí nós vamos ver depois disso o reinado de Amon. Esse Amon, ele é interessante, ele reinou 2 anos em Jerusalém, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Amon não. Esse é... Depois nós vamos ver o reinado de Manassés, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso. Porque os slides aqui no finalzinho, eles começaram a ficar já falhando, né? Oi? Inverti a ordem aqui, né? Então, o Manassés, filho de Ezequias, que nasceu, inclusive, né, nesse tempo de prorrogação, porque diz que ele tinha 12 anos quando começou a reinar, então, se Deus prorrogou 15 anos, né, e aí, essa situação aí. Manassés é um rei interessante de se pensar, porque aqui se escreve que ele fez muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim em Israel. Mas depois dele, ele morre e aí vem reinar o filho dele, chamado Josias. E aí Josias faz o que ele anda nos caminhos do Senhor e ele faz uma reforma maravilhosa, porque ele manda reparar a casa do Senhor. E agora que o comentário fica bom, né? Mas acabou o tempo, né? Mas rapidinho, ele manda reparar a casa do Senhor, o livro da lei é encontrado, lido, e ele teme ao Senhor, ele rasga suas vestes, ele busca a consulta da profetisa Uda, uma outra profetisa, uma mulher que aparece aqui, e ela fala da paz do Senhor para ele, e aí ele faz um concerto com o Senhor, diante dos sacerdotes, dos profetas de todo o povo. Você vai fazer um concerto aqui, nós vamos servir ao Senhor. Eu ordeno isso. Eu temi ao Senhor, eu recebi isso de Deus e eu ordeno isso. Então ele vai reparar o altar, aliás, ele vai profanar aquele altar de Betel e vai derribar, né? Aquele altar maldito que está até hoje ali em Betel. Agora ele entra lá naquela parte do norte, né? Porque não era território de Judá, mas ele tem acesso, porque ali agora não tem rei naquele lugar. São aqueles imigrantes que estão ali e ele vai lá e ele toma parte, porque ele é rei. E ele também é conquistador, né? Ele pode fazer isso. Então, ele vai derribar e profanar e derribar esse altar. Ele vai tirar todas as obras idólatras de Jeroboão, né? Ele vai violar as sepulturas que estão ali, que é algo ruim, mas é uma profecia do Senhor também, né? E aí é muita coisa. Agora acabou o tempo, eu não posso comentar muito. E depois disso tudo, irmãos, cumprindo profecias que foram escritas há muito tempo, lá no tempo de Jeroboão, sobre isso, ele faz toda aquela limpeza, inclusive também a matança dos profetas de Baal, que tem ali, que também é uma coisa assim, espantosa e maravilhosa ao mesmo tempo, no sentido de justiça de Deus e de limpeza de Deus da nação, né? E aí, depois disso, vai celebrar a Páscoa, e diz que aquela celebração da Páscoa foi a mais maravilhosa de todos os tempos. Então, isso é coisa tremenda, né? Do Senhor. E aí, depois dele, vem o Jeoacás, ele morre assim, inesperadamente, né? Bem triste, né? Eu falei, puxa vida, Senhor, como é que pode? Eu reclamei. Na primeira vez que eu li a Bíblia, quando Josias morreu, eu estava vibrando tanto com ele, e ele vai com a guerra e é acometido e morre.
Josias. Tem que falar uma briga, pô. É, Faraó Neco magoou, gente. E aí, depois dele, vem o rei Jeoacás reinar no seu lugar. E aí, irmãos, nós estamos agora no reino de Judá. E aí, depois de Jeoacás, vem Joaquim. E aí, começa agora um outro império surgir, que é o Império Babilônico, né? Porque o Assírio já foi subjugado, já saiu do cenário, e a Babilônia agora vem conquistando tudo, chega lá pressionando Israel, por quê? Pressionando Judá, por quê? Porque não estão andando nos caminhos do Senhor. E aí, no reinado de Joaquim, Jeoaquim, né? Vai ter aquela opressão, e depois dele, Joaquim já é colocado, Nabucodonosor já começa a dominar, já começa a trocar, já botar um rei lá na parte dele. Depois de Joaquim vem Zedequias, e aí Jerusalém totalmente destruída. Mas na destruição de Jerusalém, vale pontuar o quê? Né? Destruídos os muros da cidade, destruída a cidade, o templo todo destruído, né? E uma coisa sobre Zedequias, eu concluí aqui, que foi o último rei, não foi o último rei? Me ajuda aí. Zedequias, o último rei. Oi? Gedalias, isso. Vem Gedalias, que eu pontuei algumas coisas aqui, ó, capítulo 25, 3. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta. Eles foram perseguidos, eles foram aprisionados ou mortos, né? Tomaram o rei, fizeram subir, e tomaram o rei aqui, Zedequias, que eu estou falando, tomaram o rei, fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele, julgaram ele, e olha, e aos filhos de Zedequias degolaram diante de seus olhos, e vazaram aos olhos, meu Deus, aos olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para Babilônia. Aí termina. Tem uns detalhezinhos aqui que o irmão João estava levantando ali, mas por causa do horário não dá para a gente comentar mais. Mas aí termina Judá e todo mundo levado para o cativeiro babilônico. Fala, bota o. Espera só um pouquinho. Falou para Zedequias, ele pôde ver acontecer, ele não deu ouvido. Exatamente. Né? Amém, meus irmãos? Ufa, é muito comentário, né? O livro que nós formos comentar grandes assim, eu vou fazer um filtro, né, de assuntos que a gente achar mais relevantes, que seja no conteúdo, né, no contexto histórico geral, para comentar. E a gente fica ansioso, né, para comentar tudo de tudo, né? Mas aí não dá tempo. Então, que Deus abençoe os irmãos cada vez mais, que Deus abençoe o pastor Ed, que tem me ajudado muito, que se eu fosse comentar todos os dias, meu Deus, comentando um e outro intercalado já é complicado, né? Mas agora eu estou juntando um acervo aqui, irmão. Esses slides todos eu vou armazenar tudo num lugar para quando nós tivermos a revisão desse projeto, né? A reedição desse projeto, a gente já está preparado. Guarda os seus lá, depois a gente troca. Tá bom? Deus abençoe os irmãos que estão em casa, irmã Léia, irmã Josiane, né? Irmã Mônica também. Que Deus abençoe vocês. Continuem firmes, meus irmãos, na caminhada, nesse desafio de leitura da palavra. Algumas leituras, eu confesso, né? Essas genealogias são meio difíceis de ler, mas eu não vou chegar em Apocalipse sem ter lido a genealogia, porque senão eu vou dizer a minha vida toda, leu nada, né? Então, esses momentos difíceis também nós vamos passando, né? Hoje também tivemos um dia difícil de apresentação, tivemos a tempestade no início da palestra, mas graças a Deus eu acho que a internet não caiu aqui para mim, né? E a gente vai estar com a gravação, será que vai ficar boa? A gravação lançada também no YouTube, para que todos os irmãos possam aproveitar.
Não só os irmãos do projeto, mas os irmãos de modo geral.